Olá, sou professora Geovália, do IFMG Campus São João Evangelista. Nessa aula, nós vamos falar sobre os principais comandos que nós utilizamos no sistema operacional Linux. Iremos utilizar na nossa máquina virtual do Ubuntu. Vamos falar nessa aula sobre o diretório raiz, comandos de encerramento, de ajuda, comandos básicos, comandos de rede, de administração, editor de texto e sobre permissões de acesso. Vamos lá? Diretório raiz. O diretório raiz é o principal diretório do sistema. Ele sempre é representado por uma barra. Nele estão localizados todos os demais diretórios. Bem, pessoal, a primeira coisa que nós devemos fazer é acessar o nosso sistema operacional, a nossa máquina virtual, que nós criamos em aulas anteriores, que está com a nossa distribuição Ubuntu. Então, vou entrar aqui no VirtualBox, executar aqui a máquina virtual com Ubuntu. Bem, aqui ele está pedindo o meu login, O usuário que eu criei foi o usuário Geovália. Vou colocar a senha. Bem, quando a gente entra na máquina virtual, observe que nós entramos aqui no sistema, Eu tenho que ir para a linha de comando, onde eu vou trabalhar. Então, aqui dentre os aplicativos que tem, eu vou pesquisar aqui o terminal, que é onde eu tenho que entrar para me poder utilizar as linhas de comando. Observa que quando eu entro no terminal do Ubuntu, vai aparecer aqui, olha, no prompt, vai aparecer o nome do usuário, o nome do usuário que eu cadastrei no momento da instalação do sistema e aqui o nome que eu dei para essa máquina, que foi SRV Linux. Observe que aqui na frente aparece onde eu estou dentro da máquina. Esse tio representa o diretório home, que é o diretório destinado aos usuários. Se eu quiser ir para o diretório raiz, eu vou dar o comando cd espaço barra, dou enter e aí vou executar o comando. Observa que eu mudei, agora eu não estou no tio mais, que é o home, eu estou indo para a raiz, que é o root. Então eu fui lá para a barra. Comandos de encerramento. Encerramento do shell corrente, ou seja, para você sair do usuário que você está logado, você dá o comandinho exit. Para desligar o sistema, os comandos utilizados são shutdown e halt. Comandos de ajuda. Bem, nós temos várias opções de comando de ajuda, que são comandos que vão facilitar o entendimento, sobre opções de outros comandos. Então, nós temos o comando man, que é como se fosse um manual. Ele tem todo um manual sobre um determinado comando. Então, eu vou dar o exemplo utilizando o comando cd, que é um comando de transição entre diretórios. Se eu quiser saber informações sobre o comando cd, basta eu dar o comando man espaço cd. Outros comandos também que servem para ajuda. Nós temos o comando info, então info espaço e o nome do comando. E temos o comandinho help. Bem, eu gosto muito desse comando help porque ele me dá informações bem objetivas sobre um determinado comando. O comando man já me dá várias páginas onde eu tenho que ficar lendo para descobrir, para que serve aquele comando e quais as opções que ele possui. Já o comando help é bem mais direto, O resultado é bem mais objetivo. Mas como que eu utilizo? Primeiro eu coloco o comando que eu preciso de ajuda sobre ele. Então, vamos supor o comando cd, espaço, dou 2 tracinhos, traço, help. Aí vai me dar informações sobre aquele comando. Tem também um comando de consulta. Esse aqui é um comando bastante importante. Quando eu quero saber, por exemplo, eu quero fazer uma determinada ação dentro do Linux, mas eu não sei qual o comando que realiza aquela ação, aquela tarefa. Então, eu descrevo o que eu gostaria de fazer, coloco o comando apropos na frente, apropos espaço, uma parte da descrição da ação que eu desejo executar, e ele vai buscar para mim comandos que se referem àquela descrição.
É muito interessante. Então, olha, se eu quero saber informações sobre um determinado comando, eu posso usar main, info ou help. Agora, se eu quero saber sobre uma determinada ação e não sei qual o comando que executa aquela ação, aí o comandinho utilizado é o apropos. Comandinhos de ajuda, eu também tenho o what-is. O what-is é para que serve, o que é este comando? Eu coloco o what-is, espaço e o comando e ele vai me dar o resultado, né? Vai me mostrar para que serve aquele comando. Para me procurar um arquivo, né? Dentro de um diretório, como que eu faço? Aí já é o comandinho find. Eu dou o comando find, espaço, eu tenho que colocar todo o caminho, né, daquele arquivo que eu desejo, Olha, para eu procurar um determinado arquivo ou uma pasta, eu uso o comandinho find. Como que eu uso esse comando? Eu dou find, espaço, coloco o caminho do diretório onde eu desejo procurar um determinado arquivo e logo em seguida o nome do arquivo. Lembrando que para me descrever o caminho, eu tenho que colocar barra. Então, o caminho tem que ser descrito desde a raiz até o último diretório corrente. Então, vamos supor que o meu diretório seja o diretório home. O diretório home fica onde? Dentro da raiz. Então, eu coloco barra, home, barra, o nome do arquivo que eu estou desejando procurar ali dentro. Se eu quiser procurar uma pasta, o procedimento é o mesmo, tá? Então, eu colocaria, por exemplo, barra home, que aí eu estou procurando a pastinha home dentro do diretório raiz. Comandos básicos. Tem alguns comandos que a gente usa o tempo inteiro, né? O primeiro deles é o comando ls. Ele serve para listar todos os arquivos e todos os diretórios do diretório corrente, ou seja, do diretório onde você está localizado. Se eu colocar ls, espaço, o caminho e o nome de um determinado diretório, ele vai listar todo o conteúdo daquele diretório que eu informei. Para me limpar a tela, o comando utilizado é o clear. E para mim exibir o diretório corrente, vamos supor que eu não sei qual que é o diretório, né, corrente, eu já me perdi ali na árvore de diretórios. Eu posso dar o comandinho pwd, que ele me informa o diretório corrente. Um comando muito utilizado também é o comando cd, já até falei para vocês, ele muda o diretório corrente, né? Ele serve para me transitar entre os diretórios. Então, olha, eu dou cd, espaço e o nome do diretório que eu desejo ir. Lembrando que eu sempre tenho que colocar o caminho desse diretório desde o diretório raiz. Aí eu colocaria cd barra o nome daquele diretório que está dentro da raiz e possivelmente o nome do próximo diretório que está dentro daquele. E assim por diante. Se eu der o comandinho cd espaço til, o til significa o diretório home. Ele vai lá para o diretório home, que é do usuário. Tá? E se eu der apenas cd ou cd espaço barra, eu vou para o diretório raiz. Para me criar um diretório, ou seja, criar uma pasta dentro do diretório corrente, como que eu faço? O comando é o mkdir. Então, esse comando ele tem várias opções. Eu não vou descrever sobre as opções, mas se você estiver interessado, basta lá procurar os comandinhos de ajuda, né? mkdir, --help, que vai mostrar todas as opções desse comando. Então, vamos lá. Para criar o diretório, mkdir, espaço e o nome do diretório que você deseja criar. Se você quiser apagar esse diretório, para apagar o diretório, o comandinho é rmdir. Então, rmdir, espaço e o nome do diretório que você deseja apagar. Isso, gente, se você estiver dentro de um diretório onde o diretório que você deseja apagar está dentro daquela mesma pasta. Se você quiser apagar um diretório que está localizado em outra pasta, você deve informar o caminho daquele diretório. Sempre o caminho é descrito usando aí barras. Então, barra, a primeira barra para representar a raiz
e as demais barras para poder separar um diretório do outro. Se você quiser apagar um arquivo, o comandinho é rm espaço e o nome do arquivo. Se você der rm-r, você apaga todos os arquivos do diretório corrente. Para você mover um arquivo de um lugar para outro, ou então para renomear, ou seja, alterar o nome de um determinado arquivo, o comando utilizado é o comando mv. Então, primeiro vamos pensar no comando mv para a gente copiar um arquivo de um lugar para o outro. Vamos pensar primeiro no comando mv para a gente mudar um arquivo de lugar. Então, para essa opção, a gente dá o comando mv, espaço, você coloca o nome do diretório onde está localizado o seu arquivo, todo o caminho, né, desse arquivo, põe o nome do arquivo e em seguida você dá um espaço para dizer agora qual o destino, qual é a pasta que esse arquivo vai. Então, coloca lá o nome do diretório de destino. Então, esse arquivo vai sair do primeiro diretório e vai para o segundo diretório. Se você quiser renomear o nome de um arquivo, só mudar o nome, você vai dar o comando mv, o nome do arquivo, espaço e o próximo nome que você deseja dar para esse arquivo, tá? E para você copiar um arquivo ou um diretório, aí o comando utilizado é o comando cp. Também é um comando que tem várias opções. Nós não vamos abordar essas opções. Vamos sem nenhuma opção, então. Seria cp, espaço, você dá toda a origem desse arquivo, o caminho dele e o nome dele, espaço e dá o caminho de destino, ou seja, para qual diretório que esse arquivo vai ser enviado, vai ser copiado. Para você, um arquivo para você exibir aí a data e a hora do sistema, o comandinho é o date. Comandos de administração. Bem, gente, no Ubuntu, vocês sabem que existe diferença entre o superusuário, que é aquele usuário que consegue alterar todas as configurações do próprio sistema operacional, e tem os usuários comuns. Quando você deseja criar um diretório, né, dentro da raiz, ou então alterar alguma configuração, você precisa entrar, né, como superusuário. Então, o comando para você logar como superusuário é você dar o comando sudo espaço -i. Aí ele vai, o resultado, né, desse comando vai te pedir a senha do superusuário. Para você relatar os processos em execução, o comando é o comandinho ps. Agora, quando você quer todos os processos em execução, né, não somente aqueles processos ativos, o comando é ps espaço tracinho aux. Aí você lista todos os processos em execução. Comandinhos de rede. Bem, para você mudar a senha do usuário logado, vamos supor que você está utilizando um determinado usuário e quer trocar a senha daquele usuário, basta dar o comandinho password. Escreve, né, passwd. Aí executa esse comando, automaticamente já vai pedir para você trocar a senha do usuário que está logado na máquina. Para você testar uma conexão, né, de rede com outra máquina, para verificar se tem outra máquina, né, que se conectando à sua máquina ali na rede, o comando é o mesmo comando que a gente utiliza lá no DOS, que é o comando ping, né? Então você dá comando ping, espaço e o número IP da máquina que você deseja testar a conexão. Editando textos. Bem, as distribuições Linux oferecem ao usuário a opção de edição de texto de duas formas, por interface gráfica e também por linha de comando. Se a gente for utilizar um editor de texto por linha de comando, o editor utilizado é o editor Nano. Se você quiser utilizar o editor de texto de interface gráfica, já é o editor Gedit. O Nano, para a gente fazer a instalação dele, basta ir lá no terminal e digitar o comando sudo de superusuário,
apt-get install nano. Na versão que nós estamos utilizando, que é a versão do Ubuntu 18.04.4, ele já vem com o nano instalado, então não precisa de executar esse comando, tá? E para você abrir um arquivo ou para criar um arquivo utilizando o nano, basta dar o comando nano, espaço e o nome daquele arquivo que você deseja criar ou então que você deseja abrir. Então, pessoal, estou aqui no meu terminal, né? Para eu poder usar o comando nano e criar um arquivo, né, e modificar esse arquivo, primeiro eu tenho que estar com o superusuário logado. Então, eu vou dar o comandinho sudo -i para ele entrar como superusuário. Entrei como superusuário, agora eu posso criar o arquivo que eu quiser. Então, para eu criar o arquivo, basta eu dar o comando nano, que é do editor de texto, espaço e o nome do meu arquivo. Vou dar aqui o nome do meu arquivo de teste1. Então, nano teste1. Já entrei no editor nano, observem que essa tela, né, é um pouquinho diferente, olha. Já está escrito aqui nano, a versão dele, o nome do arquivo que eu dei. E aqui, olha, a área para eu poder editar o texto. Então, eu vou editar o texto aqui, ó. Editei meu texto, o que eu tenho que fazer agora? Salvar. Observa que aqui o nano me dá as seguintes opções. Todas as ações que eu quero fazer, olha, aqui embaixo, ele lista as ações que são possíveis e aí ele pede para eu apertar o Ctrl junto com a letra que ele identifica na frente. Então, se eu quero salvar o arquivo, gravar, ó, é Ctrl mais a letra O. Então, eu vou dar aqui Ctrl, O. Aí ele pergunta, você deseja salvar esse arquivo com o nome de teste1 mesmo? Se eu quiser, basta eu clicar Enter. Aí esse arquivo já foi salvo e aí eu posso sair do editor. Como que eu saio do editor? Aqui ele me dá a letra, ó, Ctrl mais o X. Então, vou dar Ctrl X, sair do editor. Se eu quiser voltar naquele arquivo novamente e verificar se realmente o meu texto ficou lá dentro dele, eu vou dar nano teste1, dou Enter, olha. Tá lá o meu arquivo com o mesmo texto que eu tinha salvo, prontinho. Editor de texto Gedit. Bem, o editor de texto Gedit é um editor de texto de interface gráfica. Para você instalar o Gedit, basta dar o comandinho lá no terminal, apt-get install Gedit. Na versão do Ubuntu que nós estamos utilizando, esse editor de texto já vem instalado, tá? Para você abrir um arquivo ou para criar um arquivo usando o Gedit, basta dar o comando gedit, espaço e o nome do arquivo que você deseja criar ou então abrir. Permissões de acesso. Bem, existem 3 categorias de usuários dentro do Linux. Nós temos o usuário que é o dono de um arquivo, né, o proprietário de um arquivo. Temos usuários que ficam dentro de um grupo e temos outros usuários. Para esses usuários, existem 3 modos de acesso de um determinado arquivo, que é o modo de leitura, você só lê o conteúdo do arquivo, ele é representado pela letra R. O modo escrita, você pode gravar, né, ou escrever um texto dentro do arquivo, ele é representado pelo W. E execução, quando você quer executar aquele arquivo, aí é o X. Então, gente, para a gente modificar as permissões de acesso de um determinado arquivo, ou então para dar permissões a um determinado arquivo, o comando utilizado é o comando chmod. Então, você dá o comando chmod, define quais são as permissões que vão ser atribuídas àquele arquivo e logo em seguida o nome do arquivo. Então, olha, para você definir que aquele arquivo vai ter algum tipo de acesso para o usuário, você tem que colocar a letrinha U. Para grupos, G. Para outros, O. Para todas as categorias, né, de usuários, é a letrinha A. E as permissões de acesso, R, W e X. Ler, escrever e executar. Vou dar um exemplo aqui embaixo, olha. chmod. O que eu vou dar para esse arquivo? G, o que é o G? Grupo. Então, eu estou dando para o usuário grupos
é a possibilidade de W. O que é o W? Escrever. Então, eu coloquei o mais para dizer que eu estou dando a possibilidade de escrever. Se eu quisesse retirar, eu colocaria menos. Então, ó, mais escrever, eles vão poder gravar no arquivo. Qual arquivo? O arquivo teste TXT. Se eu quiser ler, né, saber quais são as permissões de acesso que foram dadas a um determinado arquivo, eu dou o comando ls-l. Aí ele me informa todas as permissões que foram dadas àqueles arquivos que estão no diretório corrente. Então aqui, olha, quando eu dei o comandinho ls-l, deu esse resultado aqui, olha. Então olha só, vamos entender esse resultado. Primeiramente, ó, o menos é o tipo de arquivo, RWX são as permissões que foram dadas para o proprietário, que é de ler, escrever e executar. R-, permissões que foram dadas para o grupo, que é a permissão de leitura, e R-, permissões que foram dadas para outros. Aqui, olha, o aluno significa o proprietário do arquivo, grupo, né, é um grupo de usuários que pode acessar esse arquivo. Esse número aqui representa o tamanho do arquivo. Logo em seguida, a gente tem a data do arquivo e o horário que ele foi criado. E, por último, o nome do meu arquivo. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Tem uma listinha aqui de exercícios para vocês fazerem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço pela atenção e até a próxima.